Esses dias eu estava pegando um material que eu tenho sobre produtividade, que foi um tema que eu gostei muito de ler ao longo da minha vida. Sempre gostei de entender o que faz alguém ser efetivamente produtivo ou não. E aí, pegando livros como Hábitos Atômicos, Hábitos Elásticos, aquele do Ali Abdal, Produtividade do Bem, Produtividade Lenta e por aí vai, existe uma ideia muito comum entre esses livros e literatura atual que é: você sai daquele rompante de metas e vai para um rompante de sistema. Então você cria um sistema que facilita o desenvolvimento. E pensando nisso, eu fui avaliando qual que era o meu sistema, né? O que eu faço no meu dia a dia que me permite ser mais consistente com algumas coisas e não tanto com outras. E aí, avaliando isso ao longo da semana, conversando com alguns clientes, vendo a mesma coisa com eles, né? O que dava certo para eles, o que não dava, o que a literatura diz pra gente. Eu cheguei numa análise bem simples, que eu diria que são quatro elementos, quatro sistemas que compõem um universo, uma cultura de produtividade que eu tenho hoje, que me permite ser mais eficaz. O primeiro sistema é o sistema de lembrete. Eu tenho quadros no meu escritório, eu tenho elementos no meu escritório e no meu próprio celular, que permite que eu seja consistente, ou seja, eles me lembram daquilo que eu tenho que fazer. Ponto. O segundo sistema é o sistema de responsabilidade. Eu tenho parceiros de responsabilidade, eu tenho elementos que me trazem essa responsabilidade acima de qualquer coisa, né? Porque sem essa responsabilidade a gente não tem um compromisso de fazer as questões. O outro sistema é o monitoramento, eu poder evoluir as minhas metas. Aí volta o sistema de metas, que é o que dá certo, o que não dá, o que funciona, o que não funciona. E o último elemento é um elemento que para mim ele sempre foi fundamental, que é o bloqueio de tempo. Blocos de hora, blocos de tempo para fazer uma determinada atividade. Quanto mais eu faço isso, ou seja, quanto mais tempo eu tiro para fazer uma coisa, melhor me saio nela. Então eu tenho um bloco de hora de estudo, eu tenho um bloco de hora de escrita, eu tenho um bloco de hora de fazer atividade física. Não necessariamente tudo no mesmo dia, né? São dias diferentes. Eu não corro todo dia, eu corro dia sim, dia sim, dois não. Então eu tenho uma variação, mas eu tenho um bloco de hora para correr. Para leitura, eu tenho um bloco de hora específico para a leitura, né? Geralmente é das 5 às 6 ou das 6 às 6 e meia, até no máximo 7 horas, dependendo do dia. Mesma coisa, o bloco de hora de escrita, ele fica nesse horáriozinho ali de meia hora de escrita sobre um tema, sobre alguma coisa, que foi que me levou a escrever esse texto do Substack, né? Que eu estou lendo aqui. Então, quanto mais você vai criando sistemas dentro de um processo real que você vive, dentro de um objetivo real, mais fácil de você poder executar ele. Agora, sem a elaboração desse sistema, fica mais difícil. Porque sem isso, como é que você se desenvolve? Como é que você cresce? E aí começa um ponto que eu entro na literatura, que é o seguinte: o maior problema que eu vi na literatura até aqui, e talvez muitos de nós temos passado, é o problema da motivação. Nós olhamos para a literatura de produtividade e ela traz esse olhar para a gente de que você tem que estar motivado para poder fazer alguma coisa. Você tem que estar inflado para poder se desenvolver. Só que não existe isso. A melhor forma de você conseguir manter a sua consistência é um sistema. Não é a motivação sobre alguma coisa. Porque a motivação ela vai concorrer com o que a gente chama de depressão do ego, que na verdade é basicamente um recurso limitado da nossa força de vontade, do nosso autocontrole, que ainda é uma coisa muito recorrente, né? No sentido de eu tenho ali as minhas intenções isoladas para poder me desenvolver, mas elas não se sustentam. Porque o que acontece? Essa intenção sozinha, ela não tem o poder de predição que a gente precisa para o comportamento futuro. Eu chegar aqui e pensar assim, nossa, eu vou lá correr e não sei o que, eu não criar um sistema que me permita fazer aquela atividade, a corrida, eu não vou fazer a corrida. Às vezes eu vou acordar, vou ficar aqui mexendo no Instagram, vendo uma cacetada de Reels, ou TikTok, enfim, não importa. E aí de repente eu tô cansado, porque eu já consumi muito. E a minha força de vontade, que é um poder de decisão, ele esgotou. E no que ele esgota, eu já não consigo mais me desenvolver. Eu já não tenho mais aquele pico
de energia ou pique para poder fazer uma atividade que eu quero. Pois é, um exemplo que eu usei com um cliente recentemente é a questão de jogo. Tem dois jogos que eu gosto muito, que é o Super Smash Bros, que é um jogo de luta, partidas rápidas de 3, 4, 5 minutos no máximo. E tem um outro jogo que ele é de tiro, que é o Witchfire, que eu gosto bastante, que ele é tiro de extração, ou seja, você tem pontos no mapa para resolver, problemas ali para resolver. O mapa vai ficando cada vez mais difícil, toda vez que você morre o mapa muda, né? Ele muda os objetivos do mapa. E você morrer às vezes é muito fácil, você pode morrer por besteira. Eu jogar, vamos considerar tempo, tá? Eu jogar meia hora em um jogo, o Smash, considerando que cada partida tenha no máximo 5 minutos, me permite 6 partidas. Então são 6 raciocínios totalmente diferentes ao longo do gameplay, né? Da minha jogatina. Eu jogar o de tiro é um raciocínio ao longo de 30 minutos. Ao longo de 30 minutos. Então eu tenho menos estimulações ali. Só que no que eu morro, eu me frustro mais. Por quê? Porque agora eu vou ter que recomeçar a missão de novo. E aí pode ser que eu leve mais 30 minutos. Já no de luta, no Smash, não. Eu tenho 6 partidas para jogar. Se eu jogar uma, ganhar, duas, perder, né? Jogar a primeira, ganhar, a segunda, perder, eu ainda tenho mais 4 para tentar sair dali num saldo positivo. Se eu perco 3, 4 partidas logo de cara, eu posso dar uma parada, respirar, porque eu ainda tenho tempo para poder voltar a jogar um pouquinho mais. Então, tudo isso afeta como a gente se desenvolve. Afeta a nossa intenção, que é um fenômeno que a gente tem, que é o gap da intenção e o comportamento. É um fenômeno que a gente tem nesse sentido, que significa o decidir algo é uma condição. Para decidir algo, existe uma condição necessária, mas que ela geralmente vai ser insuficiente para que o comportamento de fato aconteça. Ou seja, o que eu quero fazer e o que eu de fato faço mudam. Eu quero sentar e jogar meia hora e me divertir. Eu jogar num jogo de luta, a intenção, o gap, aqui é menor. O de tiro é maior. Eu sentar e decidir que eu vou correr, existe uma intenção. Eu de fato correr é um outro processo. Hoje, por exemplo, eu ainda não fui correr, porque minha esposa falou que vai pedalar. Ela quer pedalar com as meninas e tal. Eu falei, então não vou correr para poder ter energia e poder pedalar. Se eu fosse de fato pensar assim, vou correr, eu tenho todas as roupas, todas as vestimentas, tudo aquilo que facilita, aquilo que é um gatilho para a corrida, já organizado na sala. E esse é o grande ponto. Quando você já deixa tudo organizado, fica mais fácil, porque esse gap ele diminui. Porque eu não preciso mais tanto da força de vontade para poder fazer algo. Já está lá, o gatilho está instalado, a desenvoltura está instalada. Então, entender esses gaps que a gente tem entre intenção e comportamento nos ajuda a mudar a nossa realidade. E o sistema que eu vou elaborar agora a partir daqui, os sistemas que eu utilizo, eles servem para justamente diminuir esse gap entre as atividades que eu quero. Diminuir o gap entre comportar-se e desejar algo. E para isso eu tenho meu primeiro sistema de lembrete, que é exatamente o que eu usei com relação à corrida. E eu vou usar ela aqui junto com o estudo o tempo inteiro. Eu tenho pistas ambientais que permitem a implementação daquele comportamento. Esse é o primeiro passo. Quanto mais você desenvolve o seu ambiente para que ele de fato tenha aquilo que você quer, para que ele de fato corresponda àquilo que você quer, mais fácil. Porque o comportamento alvo ele precisa se tornar algo mais provável de acontecer, conforme as pistas que eu tenho. Por exemplo, a corrida. Eu já deixo a roupa em cima da sala, né? Em cima ali do sofá na sala. Acordo, já pego e ponho a roupa. Se eu quiser correr, eu tô pronto. Beleza? O estudo. Vocês não veem tanto aqui, mas eu tenho aqui do lado um livro. Ele já está aqui, já está no estudo. Esse aqui eu ainda não comecei a ler, eu devo começar assim que eu terminar esse vídeo. Mas aqui em cima tem um outro livro que eu tirei aqui para não ficar tudo abarrotado, que é uma pista. É um estudo mais técnico. Então eu tenho locais para poder estudar. Eu tenho horários para poder estudar. Eu abro a minha agenda no Excel aqui, eu tenho os horários de estudo. Eu abro meu celular, ele tem os horários de estudo. Tem já os aplicativos que eu vou utilizar para estudar. Então, quanto mais eu coloco
pistas ambientais daquilo, para implementação de um comportamento, implementação de uma intenção, fica mais fácil. E isso quem traz pra gente um autor lá de 1999, que o nome dele vai ser Goldwitzer, se eu não me engano. E ele fala muito isso pra gente. Que se eu coloco em planos ou intenções do tipo, se X acontece, então eu farei Y, aumenta significativamente a propensão de eu me comportar. Porque agora eu tenho condição. Então, se eu acordo cedo no horário que eu preciso, por exemplo, às 4, 4 e meia, eu consigo acordar, estudar o que eu quero, até umas 5, 5 e meia. Depois eu tomo um café e vou correr. Então, se eu acordo no horário, eu consigo fazer atividade X, atividade Y. Se eu não acordo, eu não consigo. Se eu acordasse hoje, 7 da manhã, agora, nesse horário, que são 7 e 2 da manhã, eu não conseguiria fazer o que eu quero. Eu não conseguiria nem gravar o vídeo. Teria que deixar o vídeo para outro momento do meu dia. Então, todas essas condições que você cria permite a execução de um comportamento. O lembrete constante de uma atividade, ela te permite se desenvolver. Eu mostrei para uma cliente recentemente que eu tenho uma tabelinha aqui na minha parede, que é a tabela de Reels. Se eu vou gravar 10 Reels naquele dia, eu tenho exatamente os horários que eu vou gravar. Por exemplo, aqui já passou o primeiro, que seria 6 e meia. Depois eu tenho um Reels às 8 para gravar. Depois eu tenho das 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 e 23. E cada Reels, ele tem um formato. Um é para o público de não seguidores, aquele Reels de teste. Outro é para o público de seguidores, ponto. Cada Reels tem um tipo de gatilho, cada Reels tem um tipo de temática dentro, não, um tipo de formatação, perdão. É um lembrete. Então, se eu vou gravar algo, eu já tenho a formatação. Mesma coisa os textos. Tá? O texto do Substack, vídeo no YouTube, tem um outro quadro com os lembretes e assim vai. O outro elemento que eu uso é o sistema de responsabilização. O que isso quer dizer? O capital social que a gente tem. Ter alguém que conte com você, ter alguém que se comprometa com você, um parceiro de treino, facilita muito mais você se desenvolver. Eu tenho um parceiro de treino de corrida que não é uma pessoa real, assim, ela não é fisicamente presente, mas eu vejo ela fazendo. Que é o Júlio, do Ineuro, Ibineuro. O Júlio do Ibineuro, o Júlio Santos, ele é um cara que corre. E eu brinco todo dia que eu vou correr, porque ele corre há muito mais tempo do que eu. Ele corre 10 km em 30, 45 minutos mais ou menos. Eu corro 5 km, 5, 6 km em 35, 45 minutos. E eu brinco que no que eu tô correndo, indo e voltando, ele já foi 2 vezes. Então, olhar para o Júlio, quando ele posta que correu, me lembra do meu compromisso. Você ter elementos que te lembrem, né, esses dispositivos, pode ser até um dispositivo de celular, mas dispositivos, estímulos ao seu redor, que permitam você se comprometer com algo, permite que você cresça naquilo ali. Isso é uma coisa que a gente tem que se chama teoria dos dispositivos de compromisso. Que segundo aquela ideia do quanto mais eu anuncio publicamente aquilo, mais a minha intenção ela permanece no ar, porque as pessoas vão te cobrando sobre aquilo. As pessoas vão olhando para você. E um segundo mecanismo que nós temos é o que o Bandura trazia para a gente em 1997 como autoeficácia vicária, que é observar um processo semelhante de mudança de comportamento, ou seja, perceber pessoas mudando o comportamento, também fortalece a nossa crença na nossa própria capacidade. Isso é o que acontece com quem gosta de literatura. O cara que pega o Dostoiévski, Dom Casmurro, Machado de Assis, e assim vai. O cara que pega livros de histórias, contos, Harry Potter, Senhor dos Anéis, Crepúsculo, tem um ali que é do Dark Souls. Livros de modo geral, pode ser também filmes, seriados e videogame, tá? Arte nesse sentido. E você olha alguém mudar o comportamento, você também acredita que é capaz de mudar. Quando eu pego, por exemplo, esse livro aqui, que ele traz sobre pensamento de rico e pobre, e ele me conta histórias no livro, ele me conta causos no livro, por exemplo, uma página aleatória. Aqueles que trazem na natureza a exigência imperativa pelo melhor
e que não aceitam nada menos que isso são os que levantam as bandeiras do progresso e estabelecem para os outros os padrões ideais. E aí vão dizer que ele me conte uma história aqui de alguém que fez isso. Ele está mostrando que é capaz. Tem um livro que eu gosto muito, apesar do pessoal achar horrível, que é o Mindset, a nova psicologia do sucesso, da Carol Dick. Eu gosto muito dele. Del, que eu digo. Eu sempre chamo de Dick. Eu gosto muito dele porque ela traz o simples fato de que, sei lá, o livro tem 10 capítulos. Os dois primeiros, 3 primeiros, é só para descrever o conceito que ela está usando. O que é mentalidade, e aí ela diverge ali, né? Mentalidade de sucesso, e mentalidade de crescimento e mentalidade rígida. Pronto. Você lê os dois primeiros, você entendeu o conceito. E agora ela vai passar o resto do livro inteiro, te dando exemplo, exemplo, exemplo. E esse exemplo ele te mostra em diversas áreas como a mentalidade opera. Se você entende essa premissa do livro, de que ela está te mostrando processo de responsabilização também, do quanto você seja responsável pelo seu próprio poder, pela sua própria história, e você ter pessoas que vinculadas a você que podem tornar isso mais fácil, se comprometem com a mudança junto, você, caramba, agora eu entendi. Agora eu entendi. Agora eu entendi. E agora eu consigo fazer. Então eu ter um sistema de responsabilização, aqui no meu caso, a corrida, eu tenho o Júlio. Nos estudos, eu tenho as fotos das minhas filhas aqui para lembrar que eu tenho que estar trabalhando, estudando, fazendo uma vida melhor para elas. Olhando minha esposa, vendo as minhas contas diminuindo, eu conseguindo aplicar o meu dinheiro. Todos esses pequenos atos, eles me mostram que eu sou capaz de manter aquele comportamento. E aí nós entramos para o terceiro sistema. Não é que eles sejam numa escadinha, né? Eles não são lineares, mas eles são processos que te ajudam a chegar no mesmo caminho. Quando eu chego no meu terceiro sistema hoje, que é o sistema de monitoramento, ou seja, eu paro e percebo tudo que eu tenho evoluído, como eu estou me desenvolvendo, e aí um livro ele pode ser um sistema de monitoramento, né? Você começa a ler e de repente você para assim, você vira e fala, cadê? Você tá aqui, você, caramba, agora estou no capítulo 6, pensamento positivo e pensamento negativo. E aí você coloca, assuma a responsabilidade por um padrão mais alto do que esperam de você. Não se desculpe, não se lamente. Haja como um mestre rigoroso, mas com benevolência em relação aos outros. Pronto, ele traz uma frase aqui do Henry. E eu falo, caramba, estou no capítulo 6, já li 91 páginas. Olha o tanto que eu evolui. Estava hoje na página 0 e agora já li a página 90. Entende a lógica? O monitoramento, seja das suas emoções, seja do seu progresso, seja da sua evolução, ele permite que você consiga aumentar o que a gente chama de aumento da saliência, da discrepância entre o comportamento atual e a meta desejada. Essa saliência, que é essa flexibilidade, esse gap, esse movimento fluido, agora eu consigo chegar onde eu quero. Agora eu tenho o caminho. Agora eu vejo que eu sou capaz. E o segundo ponto desse monitoramento é que ele nos fornece um ponto fundamental da motivação, que é o reforço intrínseco. Não é externo. É uma coisa de caramba, eu sou capaz. Por exemplo, eu recebi uma quantia de dinheiro e decidi que a partir desse mês iria guardar X. E eu vi que já consegui chegar nessa meta. Já recebi alguma parte do meu salário. Recebi essa meta já no dia 5. Eu falei, caramba, estou completo. Concluí. Sou capaz. Isso reforça o meu sentimento de capacidade, reforça minha consistência naquele comportamento, reforça minha motivação e eu vou continuando, isso me permite continuar naquele comportamento. Só que o automonitoramento ele tem um problema. Se ele é excessivo, que é uma coisa que o ansioso faz muitas vezes, se ele é excessivo, e principalmente se ele é rígido ou centrado em métricas de aparência, desempenho, muita coisa externa e por aí vai, geralmente é o que acontece em algumas populações mais vulneráveis, esse monitoramento ele não é produtivo, ele não é saudável, ele gera um processo ruim de desenvolvimento e ele vai virar uma punição intrínseca. Se eu olho para fora do tipo, estou olhando os carinhas do Instagram que estão evoluindo e caramba, eu não evoluí, eu começo a entrar num processo de comparação.
E essa comparação ela nunca será justa, nunca será benéfica pra gente. Então eu não me desenvolvo no que eu preciso. Isso é um grande problema. Isso é um grande problema. Não dá para eu me desenvolver sem olhar realmente para minha realidade. Não dá. Se eu não consigo olhar para aquilo de uma maneira real, compassiva, para o meu crescimento efetivo, não tem sentido fazer aquilo ali. Então eu não me desenvolvo. Eu não me desenvolvo. Ok? Então, eu começo com um lembrete. Eu tenho um horário ali para me lembrar das coisas que eu vou fazer. Tenho um alarme para isso. Eu tenho gatilhos espalhados, gatilhos, né, pistas visuais no meu ambiente. Uma facilitação do ambiente, do contexto para determinado comportamento. Após isso, eu tenho um comprometimento com aquilo. Então, eu tenho parceiros e pessoas que me demandam aquela cobrança, me demandam aquele desenvolvimento. É o que eu brinco no meu trabalho, de que quem mais me faz crescer são os meus clientes, mais do que a minha própria vontade de crescer, eles demandam mais de mim. Então, Rafael, pô, tô com esse problema, tem que ir lá sentar, estudar, rever. E eu ter um monitoramento, eu poder avaliar. Monitoramento até é uma coisa que eu faço na própria terapia. Cada 3 meses eu monitoro, faço uma evolução de todos os meus clientes para ver o quanto eles estão de fato evoluindo. E o último elemento, o último sistema que nós temos é o de bloco de tempo. Aqui eu chamo sempre de bloco de hora, mas se chama bloco de tempo. Eu chamo de bloco de hora porque eu tiro 1 hora para aquela atividade geralmente. Durante o período de 1 hora eu estou fazendo aquela atividade. Esses 4 elementos, lembrete, compromisso, monitoramento e o bloco temporal, me permitem fazer as coisas. Porque agora eu tenho um compromisso comigo mesmo. É o que eu brinco com os meus clientes em terapia de, cara, eu só estou demandando que você tire 1 hora da sua semana para estar aqui. 1 hora. Me passa o teu horário que eu encaixo. Esse conceito de bloco de tempo, ele se conecta com esse pré-comprometimento, que é parte do que o Thaler e o Sustain, eles vão trazer lá pra gente no Nudge, até no próprio Rápido e Devagar, né, do Daniel Kahneman, também temos um pouco disso, que é o que a gente chama de arquitetura de escolha. Que é, eu transformo uma intenção, que às vezes ela é meio caótica, meio difusa, em um evento específico, situado no meu tempo, no meu espaço. Eu reduzo assim a fricção, ou seja, a carga de decisão para aquilo ali. Fica mais fácil, fica mais simples. Quanto mais eu consigo lembrar que essa atividade ela é intencional, tem um livro muito atual que ele é sobre intencionalidade. Acho que ele ainda não chegou no Brasil, não vou lembrar o nome, é Chris Bailey. Acho que é isso, o Chris Bailey. Ele tem um livro chamado Hiperfoco também, muito bom. Quanto mais intencional você é nas suas atividades, mais fácil. Mais fácil. Esses marcos temporais que você tira para fazer as atividades que você quer é o que permite você se manter ali. Você cria um novo começo, o que te dá uma ideia melhor, né? O marco temporal vem muito disso, de fim de ano a gente tem um marco de, nossa, renovação, esperança e tá. Não, vou começar a dieta na segunda, porque a segunda é o primeiro dia da semana e parará. Esses marcos, esses momentos especiais no tempo, eles aumentam a probabilidade de um comportamento, de engajamento. Você tirar um marco para começar aquilo, por exemplo, eu corro. Eu sempre corro geralmente a partir das 5h40, 5h50, até no máximo às 7. Geralmente eu começo o atendimento às 7. Então, de 5h30 até às 7 eu posso correr, não mais do que isso. Esses dias eu fui correr, acho que foi na quinta-feira. Eu fui correr. Foi na sexta-feira. Sexta-feira, lembrei. Sexta-feira. Eu fui correr. E eu falei, acho que vou fazer um longão. Um treino maior, né? Maior, mais distância e tal. Não necessariamente mais rápido. Só que eu olhei no relógio e falei, putz, já são 6h30. Eu acho que se eu fizer o longão, eu não chego a tempo. Se eu pegar o caminho que eu tô habituado, eu vou chegar a tempo. Então, tinha um marco temporal ali. E aquilo me muda. Aquilo faz eu mudar o meu comportamento. Então, o bloco de hora, ele permite você mudar o seu comportamento. Como eu falei, eu tenho um horário para leitura. Então chega aquele horário, toco o meu alarme, que parece piada, mas é um alarme para cada atividade. Toco o alarme, eu vou estudar, vou ler. Eu tenho um momento de jogo. Geralmente eu jogo quando a minha filha dorme. Então o cochilo dela é um momento de jogo. Se ela não tira cochilo, eu não tenho jogo. Não tenho jogo. Se eu tenho que resolver alguma coisa muito burocrática da casa,
é também quando ela dorme. Então, por exemplo, meus investimentos, a conta da casa, quando ela dorme eu sento ali e faço tudo. Porque eu tô no mesmo quarto que ela e tal, e não atrapalho. Se ela não dorme, eu não consigo fazer algumas dessas coisas, a não ser que elas sejam efetivas. Pagamento dos meus clientes, tem que fazer nota fiscal. Antigamente eu tirava um bloco de tempo no fim do mês para fazer tudo isso. E dava em torno de 1 hora e meia para fazer todo esse processo burocrático. Hoje não. O cliente pagou, no mesmo dia eu já faço a nota. Então tem dia que eu faço 1, 2, 3 notas. Cliente pagou, eu já faço a nota. Cliente pagou, eu já faço a nota. É uma coisa que demora, sem zoeira, demora no máximo 3 minutos para eu fazer a nota. 3 minutos. Só que agora, ao invés de eu ter 1 hora específica do meu dia, que pode ou não acontecer, e eu estou sacrificando algo a mais, eu estou pegando 3 minutinhos do dia para fazer isso. E pronto. É muito menos percepção de gasto de tempo do que anteriormente eu teria. Isso para qualquer coisa. Mesma coisa, chega, por exemplo, um cliente que ele tá em terapia, né? Eu tenho que fazer os recibos, aí eu tenho que fazer um documento lá de imposto de renda e tal. Aí esse cliente chegou para mim e falou assim: "Ah, Rafael, vou parar a terapia". E beleza, ele parou 1 mês, deixa quieto, passou 2 meses, deixa quieto, 3 meses, passou 4 meses e essa pessoa não voltou para terapia. Eu já sei que provavelmente ela não voltará. Então eu já preparo o documento dela de imposto de renda. Tá tudo pronto. Quando chegar o imposto de renda, eu só entrego. Esse ano eu farei um pouco diferente. Eu entregarei já em janeiro, né? No caso, janeiro ali de 2027. Mas eu já vou fazer todo esse mapeamento em dezembro. Geralmente vai chegar dezembro, já vou ter que entregar todo mundo. Pronto, finalizou, tá tudo certo, já entrego. Ó, tá aqui o seu documento de imposto de renda, você só precisa levar. E na verdade eles nem precisam do documento, porque já, o sistema da Receita já faz tudo. Mas só precisa entender que tirar blocos de tempo é o que protege o seu próprio tempo, as suas próprias atividades e te mantém mais consistente naquilo ali. E esse é o grande ponto. É o que eu faço hoje para ser consistente numa coisa. O que nós vemos hoje, e eu já tenho falado isso com vocês, é que a literatura de produtividade ela mudou. Ela tem buscado ser algo mais humano, mais sólido. E hoje, com o advento das IAs, com a ascensão das IAs, isso está cada vez mais fácil. Isso está cada vez mais fácil. Então, eu tirar um tempo para fazer aquela atividade, para executar aquela rotina, para ter um lembrete, para ter um compromisso e por aí vai, facilita todo o meu desempenho. E adivinha? Rafael, eu preciso colocar os 4? Não. Eu não tinha o lembrete no celular até pouco tempo atrás. Não tinha. Então você não precisa implementar os 4 sistemas. Você pode implementar 2, 1, 3. O que você precisa é, de fato, ter um sistema que seja sólido para você, funcional para você, dentro daquilo que você quer. Bloco de hora, para mim, e o que eu oriento aos meus clientes é que o bloco de tempo, o bloco de hora, será o melhor lembrete que você vai ter, o melhor sistema que você vai ter. Porque cada sistema ativa um mecanismo distinto. E eles não são redundantes em si. Cada sistema, um sistema de recompensa, um sistema de iniciação, um sistema de manutenção, um sistema de ajuste, tudo serve para você poder se desenvolver. O ideal é que esse sistema ele seja individualizado, ou seja, você escolhe pelo seu motivo. Só que a maioria das pessoas vão pela avaliação social. Por isso que eu estou fazendo esse tipo de vídeo, porque eu sei que as pessoas olham, caramba, o cara faz isso, me espelho nele, como é que ele faz? Então ele vai lá e copia. Se você quer copiar o meu sistema, esse é o meu sistema. São 4 atos que eu tenho: o lembrete, o comprometimento, o monitoramento e o bloco de tempo. Não mais do que isso. Não precisa de muita coisa. Não precisa ler 50 mil livros de produtividade para você ser produtivo. Não precisa. Você precisa de um simples sistema, um simples organismo, uma cultura que permita você se desenvolver. Ponto. Acabou. Essa semana eu voltarei a gravar mais vídeos para o YouTube e gravar algumas aulas para os meus produtos digitais. Já organizei meu sistema para funcionar em prol disso. Ponto. Antes, o que era um tempo de escrita,
para o Substack, agora ele vira um tempo de gravação. Aí lembra que eu falei que eu tenho um horário para corrida? Eu vou ajustar esse horário da corrida, ajustar o horário da gravação. Eu tenho blocos de hora que estão vazios, por não ter atendimento naquele horário, e ele será um horário agora de produção de conteúdo, produção das aulas. Pronto, eu não precisei mudar nada gigante no sistema, eu só precisei ajustá-lo, a rotina que eu quero. Quanto mais você faz esse ajuste, melhor funciona a sua rotina. Quanto melhor e mais clareza você tem, mais fácil você manter aquilo ali. Beleza? Fel, quero guardar mais dessas informações onde eu acho, lá no Substack. O link tá sempre aqui na bio, você pode achar em qualquer lugar. Tá simples, tá fácil, só implementar. Beleza? Boa sorte para vocês.